Olá, amigos. 5 de setembro de 2019, Legítima Defesa em Foco. Senhoras e senhores, tudo o que se refere à estrutura de poder pode afetar os nossos direitos, seja positivamente ou negativamente. Preocupa-nos a notícia de hoje de que o presidente Jair Bolsonaro escolheu para Procurador-Geral da República, a substituir Raquel Dodge, o senhor Augusto Aras, um procurador antigo, 32 anos de Ministério Público Federal e tido por muitos círculos como um indivíduo ultraconservador, um indivíduo alinhado com as posições que nós defendemos, incluindo aquela que nos interessa focalmente aqui, que é a posição do direito à legítima defesa por parte das pessoas de bem. A imprensa esquerdista imediatamente caiu de pau, para usar a expressão popular, sobre o presidente da República devido a essa escolha, dizendo exatamente isso, que Jair Bolsonaro colocou um ultradireitista ou apontou um ultradireitista, porque obviamente essa indicação depende da aprovação do Senado da República, na Procuradoria-Geral da República, ou seja, o cargo de chefia do Ministério Público Federal, um dos mais poderosos da estrutura da República Brasileira, um dos mais poderosos da nação. Por outro lado, na nossa visão, essa análise da imprensa esquerdista, da mídia esquerdista, dos pasquins tidos como blogs esquerdistas, não é bem assim. Não tem total fundamento. Porque há vários problemas na história desse senhor. O primeiro deles é que ele continua a advogar, embora seja um membro do Ministério Público Federal. Ele tem direito a fazê-lo, ele não tem restrição constitucional devido a uma questão cronológica, meramente cronológica, que nós aqui não vamos esmiuçar. Mas imaginem só, um homem com esse poder, um homem que é subprocurador-geral da República neste momento, e que, portanto, é membro do Ministério Público Federal e que, portanto, é um promotor de justiça de alto escalão e, ao mesmo tempo, é advogado. Isso é um nítido, claro, conflito de interesses. Segundo ponto, esse senhor tem um histórico de defesa candente do chamado MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que não passa de uma organização criminosa, de uma organização terrorista. E não estamos aqui a atirar ao vento dados não comprovados. Isso é um fato público e notório, e há filmes sobre as declarações dele nesse sentido. Outra coisa, em 2013 recebeu em uma festança em sua casa figurões do tipo de José Dirceu, o facínora José Dirceu, o canalha José Dirceu, petista de primeira hora, desde sempre, e que nós desejamos ardentemente ver apodrecer na cadeia, o que até agora não se configurou em plenitude. Outro que lá estava nessa festa, além de notórios petistas, era Rui Falcão, que nós sabemos muito bem como qualificar, outro petista histórico. Atacou em uma declaração pública a Operação Lava Jato, mostrando-se crítico, contundente de uma das ações mais importantes da história do Brasil para o combate à corrupção. Isso tudo é incontroverso, isso tudo está publicado em todos os setores da mídia, sejam informais ou formais. Não estamos aqui, repito, a tirar dados ao ventilador, nada disso. Os fatos são incontroversos. Por outro lado, ele vem se posicionando publicamente contra a ideologia de gênero. Vem se posicionando publicamente a favor do direito de legítima defesa dos proprietários rurais especificamente. Ou seja, a favor do direito que tem, efetivamente tem, os proprietários rurais de defender as suas propriedades ameaçadas ou já invadidas ou na iminência de serem invadidas, a bala se for necessário. Então vejam, ao mesmo tempo que elogia o MST,
a organização criminosa, a organização terrorista MST, ele se põe ao lado do direito dos proprietários rurais ameaçados por esse bando de facínoras e de terroristas. Isso, para nós, mostra uma tendência a escorregar em cima do muro. E nós sabemos muito bem o que acontece com aqueles que se posicionam historicamente em cima do muro. Tendem a resvalar para a esquerda assim que for conveniente. De maneira que é uma escolha muito controversa, uma escolha altamente problemática. Esperamos estar errados com as nossas preocupações. Continuamos a dizer que apoiamos o governo Bolsonaro. Continuamos a dizer, a afirmar candentemente que confiamos, estamos entre aqueles que confiam no presidente da República. Continuamos a aguardar medidas efetivas dele nessa área que nos interessa de perto, mais focalmente, que é a questão do direito à legítima defesa, a questão da posse e do porte manso e pacífico de armas de fogo para a legítima defesa. Mas estamos profundamente preocupados com o perfil altamente contraditório desse personagem que acaba de ser indicado à Procuradoria-Geral da República. Esperamos estar enganados. Não acreditamos que o Senado da República rejeite a indicação do presidente da República, não. E ele deverá, portanto, ser o novo Procurador-Geral da República. Ficamos à margem, fazemos questão de ficar à margem desse debate sobre se seria conveniente ou não indicar, como foi indicado, uma pessoa que não constava da lista tríplice enviada pelo Ministério Público Federal a Jair Bolsonaro. Isso aí não nos interessa. A verdade é que não há imposição de lei nesse sentido, e não havendo imposição de lei, o presidente da República tem a liberdade de fazer a escolha que fez. Mas estaremos atentos e vigilantes. Observem, senhoras e senhores, que uma vez nomeado, uma vez empossado o Procurador-Geral da República, ele não é um personagem demissível ad nutum, ou seja, demissível por mero ato de vontade do presidente da República. Não, ele tem mandato, do qual não pode ser afastado, a não ser, evidentemente, por questões muito graves. Não pode ser afastado. E são 2 anos de mandato. Se houver, lá na Procuradoria-Geral da República, um titular que, ao assumir o cargo, passe a agir contra aquilo que nós entendemos ser o nosso direito, nós vamos ter 2 anos de muito sofrimento e muita dor de cabeça. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.